ela é diferente, ela é águiazinha. Olha o caráter que ela tem. Suas firmes garras conseguem segurar a espada. Seu bico mais forte domina a palavra. Seus olhos veem como vê o profeta. Então voe, voe, voe lá para as alturas. Já não há atadura. Você é livre pra voar. Então voe, voe, voe. Quebrou-se a gaiola. Proclame a vitória. Você é a águia real. Se recebeste a mensagem que agora é pregada, ao silvo batendo suas asas, olhem a nuvem, amanhã já chegou. Seu grito potente soou como voz de trovão, falando acerca de redenção. E em breve ao lar iremos voltar. Então voe, voe, voe lá para as alturas. Já não há atadura. Você é livre pra voar. Então voe, 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 quebrando as barreiras, vencendo a si mesmo, vencendo ao mundo inteiro. Ainda que nesta floresta existam coiotes, fique tranquilo, tu tens um Deus forte, zelando por ti, pronto a te ajudar. Quando o mal vier, procure então a mãe águia. Você é pequeno, mas ela não falha. Confie em Deus, Ele está em você. Então voe, voe, voe lá para as alturas. Já não há ataduras. Você é livre pra voar. Então voe, 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 lutando por Cristo, contra o mundanismo. Não dê chance ao pecado. Então voe, 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 bata suas asas. Você é uma águia. Então voe, 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 bata suas asas. Você é uma águia. Voe. Então voe, voe, voe lá para as alturas. Já não há ataduras.
leitura das Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 8, verso 35 a seguir, está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, que quer dizer o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Nós já temos orado, a igreja, a congregação presente pode assentar, e quem está nos acompanhando através da internet, através dos meios tecnológicos, que você seja ricamente abençoado, abençoada, e como dizíamos aqui no início do culto, logo após o período de louvor, né, essa parte não está no vídeo, mas Deus, com a sua presença, o Filho do Homem sendo revelado, sendo manifestado em carne humana, a Bíblia tem que sair do papel e ir para a carne humana. Então, através da vida vivida, o apóstolo Paulo diz que sois cartas abertas, cartas escritas e abertas, não é lacrada, mas cartas abertas, que é uma carta circular, que todos podem ler, está disponível para todos lerem. Isso é a vida de cada cristão, de cada cristã, cada pessoa que serve a Cristo, sua vida é lida. Agora, o que vão ler nas páginas da nossa vida, que está aberta? Tem que ler a vida de Cristo, que está em nós, está sendo manifestada. Isso é Deus em carne humana outra vez. Bem, amados irmãos, mas com base nessa leitura e outras escrituras que nós temos aqui, que serão trazidas a partir de aqui, e alguns parágrafos na mensagem Perguntas e Respostas, número 3, pregada em 30 de agosto de 1964, o profeta respondeu perguntas. Então o título da mensagem é Perguntas e Respostas. E eu estava meditando, estudando nesta mensagem. O profeta respondeu cerca de 50 perguntas em um culto só, um culto muito prolongado. Mas na mensagem Ordem da Igreja, o profeta fala que ele tinha o peso da mensagem de entregar todo esse conteúdo que Deus derramava sobre ele, ele tinha que entregar. E ele disse assim: e a mensagem já foi entregue. E agora é a hora de ser distribuída, redistribuída. Então, nessa mesma mensagem, Perguntas e Respostas, no início do parágrafo 1, o irmão Brana, como muitos tratam de dizer que não tem que ter pastores, pregadores hoje em dia, basta ligar o toca-fita, não é isso só. Então, tem os métodos de Deus, Ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para. E aí, então, ele menciona 5 ofícios ministeriais, e um deles, todos são importantes e necessários, mas um deles é o de pastor, para estar Jesus Cristo manifestando o seu ofício pastoral, o seu ministério pastoral, através de uma figura humana. E assim, ele mesmo cuidando das suas ovelhas. Porém, ele usa o ser humano para abençoar ao outro ser humano. E nesse instante, sim, aí o profeta no parágrafo 1, ele pede para Deus abençoar o irmão Neville, que era o pastor na igreja local, ali em Jeffersonville. E assim ele ora por todos os ministros, em todas as partes. E aqui então está não só o reflexo, aqui está a continuidade da igreja, lá dos Atos dos Apóstolos, da era primitiva. Portanto, a igreja já passou pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era da igreja na sua fase de finalização. Jesus Cristo finalizando a obra que ele iniciou. E quando ele finaliza essa etapa, é porque abre outra página. Então, a parte que está fechando agora é a porta da graça para o povo gentio. E aí então abre-se de volta para os judeus,
para que os dois profetas profetizados em Apocalipse, Moisés e Elias, então vão levar a mensagem para o povo judeu. Porém, como nação, como gentios, os gentios estão com seus dias contados, o seu tempo finalizado. Posso dizer finalizado, porque Deus já está agora no entremeio. E esse entremeio é aquele, no inglês é fader, entre uma cena e outra. Qualquer criança pode ver que quando você está assistindo um episódio, entre um episódio e outro, ou entre, digamos, uma parte de um filme e outra, a tela como que apaga e depois volta de novo, não é assim? Então, quando a tela está apagando, vai sumindo a imagem e logo volta já a próxima cena, aquele período ali, nós estamos nisso aí, no fader, a humanidade está sendo apagada. Então, a luz apagando para a humanidade e logo então estaremos na eternidade. Como foi orado aqui, que criaturas do tempo, o tempo é uma grandeza, né? O tempo é uma grandeza muito usada na matemática, na física. Sem a grandeza tempo, nós não calcularíamos velocidade, aceleração e coisas do tipo. Mas há tempo para todo o propósito. E esse propósito de Deus em salvar um povo gentio, tirado dentre os gentios para o seu nome, está cumprindo-se, está na parte final. E agora, então, nós vamos falar sobre um tema com base aqui na pergunta número 1. O profeta respondeu, eu contei aqui 50 perguntas, num culto só. Nós vamos usar apenas a pergunta número 1 nesse culto. Eu fui muito movido e comovido quando estava estudando e meditando neste assunto. E são muitas escrituras, e lemos essa aqui por base, né? Romanos capítulo 8, versos 35 ao 39, mas há outras escrituras, não tem como ler todas elas, mas algumas ainda serão lidas, e outras apenas mencionadas, e isso vai formando em nós um reforço para o assunto que está vindo aqui. A pergunta, na verdade, a pessoa perguntou para o profeta, escreveu lá um papelzinho, escreveu assim: todos os que vão com a noiva têm que morar dentro das 1.500 milhas do tabernáculo? Tá, essa foi a pergunta. Porque algumas pessoas tinham ouvido uma outra fita, uma pregação do profeta, ou mesmo ao vivo, e tiveram o entendimento que o profeta disse que ao redor do tabernáculo, Brana, 1.500 milhas quadradas. Então, ali é onde então, a noiva ia ter que estar reunida. E o profeta responde que não. A noiva não tem que estar em um lugar físico pré-definido, aqui ou acolá. Ela tem que estar na palavra. E onde quer que ela esteja, ela será enxergada. Ela já é enxergada, alimentada por Deus, e será também arrecadada, né? Passaremos pela experiência da transformação de corpos. E os que dormiram em Cristo, ressuscitados. E só nessa rápida introdução, que já eu vou para as leituras, o profeta falando, não importa a forma que a pessoa esteja, os que já partiram, se eles foram congelados, se eles foram triturados, se eles foram, da qual forma, muitos foram queimados em fogueiras, então só foi a cinza. Você diz, então essa pessoa não existe mais de forma nenhuma. Então, o nosso tema, embora a pergunta número 1 é essa aqui, sobre a noiva estar nos 1.500 milhas quadradas, o profeta disse que não, e esse assunto de 1.500 milhas é porque o profeta mencionou que a nova cidade, novos céus, nova terra, então a nova cidade que está por vir, essa cidade cujo artífice e construtor é Deus, não é uma cidade daqui agora natural, mas ela virá e pousará, ela repousará sobre a terra, sobre o planeta. Então o profeta crê que isso sim será lá onde está a Palestina. Mas não quer dizer que a noiva tem que estar reunida lá naquele local ou num outro local. Então creio que ficou claro isso aqui. E no momento da leitura nós vamos então estar passando, lendo esse assunto. Mas o nosso assunto, ele vai um pouco mais além. É sobre ninguém pode destruir o seu perfil celestial. Olha, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. O profeta mostra aqui, e Paulo também já mostrou, e vai mostrar mais nas outras leituras. Lembra que na leitura que lemos agora recentemente,
que nada pode nos separar do amor de Cristo? Então, até me lembrei daquele hino, nada nos separa desse amor. E só num culto a gente não consegue cantar todos os hinos que não merecia, né? Sempre o líder de cântico tem que quase que sacrificar essa parte. Por isso nós temos que ter momentos de louvor, como tivemos hoje à tarde. Que maravilha, né? E ainda, claro, não é que vamos chamar de pouco. É bom, tudo que Deus nos dá é ótimo. Mas assim, a gente ainda acha pouco, não termina. Então precisamos ter mais momentos assim. E que maravilha, né? Foram feitos vários pequenos vídeos e alguns já compartilhados. E que bênção mesmo. Pessoas já longe daqui, mais de 3.000 quilômetros, já puderam ver. Porque esses vídeos, eles vão na velocidade da luz. Acabou de postar dali a pouquinho, pessoas podem estar vendo e usufruindo dessas bênçãos, como agora esse culto aqui, né? Bem, irmãos, então, nós temos dois perfis. Temos o perfil humano aqui, esse sim pode ser destruído, pode ser criticado, pode ser atacado pelas pessoas, pode ser atacado por doenças, pode ser atacado por diversos fatores, e esse corpo terrestre pode ser até destruído, mas tem um outro perfil. E nós estamos caminhando, essa figura terrestre nossa aqui, está caminhando aqui de encontro com aquele outro corpo celestial. E aquele outro corpo celestial é feito de um material invisível. Eu fiquei muito feliz quando li isso na mensagem. E é claro que não só está na mensagem, a mensagem é porque Deus enviou um profeta para nos instruir. Ou seja, não é o profeta que instrui, é o Senhor Jesus que nos instrui, mas ele desce e se torna um irmão nosso. Uma pessoa que come, que bebe, que seja como nós, um humano. Então por isso ele escolhe profetas para isso. Ele não escolhe outras figuras, não vou desmerecer ninguém, mas ele escolheu profetas. Então é por meio de um profeta. E ai daqueles que não têm um profeta, que não crê num profeta verdadeiro, ou que tem profetas, mas profetas falsos, porque existem muitos falsos profetas. Não vou entrar nessa seara, nesse campo agora, de falsos e de verdadeiros. Nós cremos no verdadeiro e vamos agora andar na palavra mediante essas instruções. Bem, então o profeta mostra que nós temos esse perfil feito de material invisível. E aqui para os nossos jovens estudantes, material invisível? Ah, mas matéria, toda matéria dá de ver. Se você pega alumínio, ferro, madeira, plástico, é claro que você pode pegar, pode ver, pode pesar, pode cortar, pode modelar. Mas, por exemplo, o ar atmosférico, os gases em geral, são matéria. Porque você enche o pneu do carro, enche o pneu da moto, da bicicleta, de ar. Então ele é matéria. É matéria, tem volume, tem peso, mas você não vê. Então já é um material invisível. Mas muito além disso, muitas vezes vocês estudam que a matéria tem 4 estados físicos, não sei nem se lembra isso de cor, mas é sólido, líquido, é isso? Gasoso. Eu falei 4? É 3. Sólido, líquido e gasoso. Então, tem material sólido, como madeira, tem material líquido, como água, por exemplo, e tem material gasoso, que é o ar, e outros parecem com o ar assim, né? Gasoso. Mas Deus vai além disso, é Ele que fez tudo. E em Hebreus, nós vamos ler um pequeno trecho daqui a pouco, fala que o mundo, as coisas aparentes que se veem, essas coisas que tocam, Jesus Cristo até orou quando estava aqui na terra, na primeira vinda, graças te dou, ó Pai, que ocultaste, escondeste estas coisas dos sábios e entendidos. Então não tem enciclopédia, não tem pesquisa, nada acessa isso, mas as revelaste a estes pequeninos, ou aos pequeninos. Então você tem acesso, porque aquele corpo é seu, aquele perfil é seu. E Deus criou isso, aqui na mensagem quando eu leio, o profeta vai falar, criou quando você nasceu aqui na terra? Não. Ele traçou esse perfil antes da fundação do mundo. E só permitiu que você viesse aqui, nascesse e crescesse aqui, para que você tivesse o seu tempo de oportunidade de fazer a sua escolha. Enquanto você está vivendo aqui, você já tem um perfil lá no céu. Mas você tem uma chance de andar aqui e confirmar esse perfil aqui. Então esse é esse tempo para isso. Então tudo que acontece com você, comigo, conosco, talvez você se planejou tanta coisa e nada daquilo deu certo, mas é porque o perfil que Deus traçou para você, lá,
está refletindo aqui. E você, então, tem que cumprir aquilo que Deus traçou. Como muitos se prepararam, Paulo se preparou, estudou para ser um doutor e foi um doutor da lei. Mas ele não exerceu como doutor, como fariseu de fariseu. Ele poderia assumir a posição de fariseu, mas ele diz que tudo que ele estudou, que ele aprendeu, ele tratou de esquecer e tratou aquilo como se fosse adubo, como se fosse esterco, ele falou na Bíblia. Por quê? Ele foi trabalhar construindo tendas, toldos, serviço normal, né? Talvez de um serralheiro, de um tapeceiro, alguma coisa assim, para ganhar o pão, para ganhar o dinheiro de manutenção ali das suas viagens, né? E claro, tinha as coletas, as ajudas das igrejas, irmãs e assim sucessivamente, mas Paulo não acumulou patrimônio, bens terreno. Nenhum dos apóstolos, não vemos eles acumulando. E nós estamos aqui também. Por mais que nos preparemos para ter uma vida farta, Deus pode sim liberar para sermos proprietários de muitas coisas aqui na terra, se isso vier a ser útil, né, para a obra de Deus e para cumprir o seu propósito. Não que seja proibido ter bens, não. Mas Deus traçou os perfis para cada um de nós. E dentro do perfil humano, sabemos que tudo aqui tem um tempo, é passageiro, é temporal. Mas logo vamos sair do tempo. Ou seja, já estamos vivendo aqui e com acesso também ao ambiente celestial. Tanto é que a Bíblia fala que o cristão tem a mente de Cristo. Então nós temos a mente humana, que é a nossa, essa que todo mundo tem, mas tem a mente de Cristo que opera e nos dirige nas coisas de Deus. Bem, amados irmãos, temos suficiente já, falar o suficiente aqui. Vamos, deixa eu ler mais a escritura. Irmã Júlia Vitória, coloca aí para mim, por gentileza, Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, verso 3. Aí nós já estamos agora, vamos passar pelas escrituras primeiro, depois vamos finalizar com a mensagem. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos, já falei isso em um outro culto, fica redundante, repetitivo, mas é assim mesmo. Paulo disse que não cansava de ensinar as mesmas coisas. Pela fé entendemos que os mundos, veja plural, tá? Então existe mais de um mundo. Pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Essa escritura está sendo lida apenas para vocês, para confirmar, né, que o que eu falei é realmente as escrituras. Hebreus 11, 3, agora 11, verso 10. Pode passar aí, vamos para o verso 10, porque não temos tanto tempo. Temos tempo, mas tem muito assunto. Agora no verso 10, ó. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É claro que por não termos lido os versos anteriores, está falando de Abraão. Eu não vou ler, eu só vou comentar para ficar frisado aqui. Paulo estava falando de Abraão, que ele estava andando aqui na terra, peregrinando, mas ele não estava buscando uma cidade que está no Google Maps, que está no mapa terreno. Ele estava buscando uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. E o profeta vai passar por esse assunto aqui na mensagem que eu estiver lendo. Ele vai falar assim, lembra que Jesus disse que eu vou e volto para vós. Vou preparar um lugar. Jesus não disse isso? Essa é uma das coisas que eu não vou conseguir ler aqui com vocês. Jesus disse que eu vou preparar-vos um lugar. Todos aqui, eu creio que lembram essas palavras que Jesus disse. E quando for e estiver preparado, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso, Jesus então foi preparar o outro lado do nosso perfil. Eu disse que está preparado desde antes da fundação do mundo. O profeta irmão Branco chama de foto, ele vai usar fotografia, para dizer que nós nascemos pequenininho, vamos crescendo, mas quando estamos no auge da nossa juventude, aquele ponto onde você está o mais robusto possível da sua juventude, então o profeta diz que ali Deus tirou uma foto sua, para exemplificar, né? Tirou uma foto sua, tirou minha, e quando alguém parte para Cristo e ressuscita de novo, ressuscita na melhor da sua forma. Até mesmo se for uma criança, quando ela ressuscita uma moça, se for uma menina. Se for um garotinho, ressuscita um jovem, um rapaz.
E se for um ancião de 90 anos, 100 anos, ele ressuscita um jovem. Então, é só para isso que o profeta usou esse termo aí, que como uma foto do seu melhor. É isso que está lá no seu perfil, do outro lado. E o profeta diz, mas e se esse corpo tiver sido destruído? Como nossos irmãos que foram naquele hino, eu sou a semente do sangue. Então ali fala das arenas, quando os romanos se divertiam, não tinham filmes como agora. E então eles se divertiam ao vivo. E quem é que ia querer esse espetáculo? Ninguém. Quem se candidata a vir ser comido por leões ao vivo? Porque as pessoas más, eles têm coragem de ficar comendo pipoca, bebendo uma bebida e assistindo a outra pessoa ser devorada. Isso ainda está nos filmes de terror, tá? Por isso não tem nenhuma admiração por esses filmes de Hollywood. Mas lá no passado eles faziam isso ao vivo. E quem é que eles colocavam? Nossas irmãs, nossos irmãozinhos. Soltava eles naquele circo e os ricão lá, as pessoas que pagavam ingresso caro para entrar ali para assistir, ficavam lá torcendo, apostando enquanto nossas irmãs estavam ali tentando se defender de novilhas selvagens, de leões famintos. E o profeta diz que muitas das vezes aqueles leões não só matavam, eles comiam. E se comiam, aqueles corpos eram destruídos. E agora, e na ressurreição? Isso não é problema para a ressurreição. Então, na ressurreição, a terra vai entregar tudo que há nela, a água vai entregar tudo que há nela, o fogo vai entregar tudo que existir nele, e assim sucessivamente. Aí o profeta dá uma aula de química para nós aqui. Já de Hebreus foi essa parte, cujo artífice constitui Deus. Só vou adiantar a próxima escritura. É Hebreus ainda, tá? 13. Capítulo 13, agora verso 14. Deixa aí, eu vou precisar dessa escritura. Então o profeta fala assim: esse corpo é feito de 16 elementos. Ele fala cálcio, potássio e outros, ferro, ferro. E assim ele vai falando. Ele não fala a lista completa aqui nessa pregação. Mas eu já abri livro de química e já olhei a lista dos elementos químicos que compõem o corpo humano. Certo, mas aqui não é uma aula agora. Aqui nós estamos passando por esse assunto. O profeta diz, esses elementos, todos eles, se você pegar uma matéria qualquer, você pode ir decompondo essa matéria. E vai decompondo, você vai voltar para quê? Para os gases. Então, ou seja, toda coisa que é aparente agora, que você pode ver, apalpar, você pode ir decompondo ela, pegando uma volta e voltando e desmontando, e ela fica toda desmontada, volta para os gases. Muito bem. Antes de ir para a mensagem, ainda tem outra escritura, preciso ler. Hebreus 13 já lemos. 2 aos Coríntios, irmã Júlia Vitória. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Só tem mais 2 escrituras, tá? Quer dizer, para ser lida. Existem outras, mas não serão lidas, não dá para ler todas. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Vamos aqui do verso 1. Tudo dentro deste assunto. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Já foi falado, eu sei que vocês já disseram amém aí com vocês no Espírito, e alguns até audivelmente, mas está aqui as escrituras. Uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Por isso nosso perfil celestial, o perfil da nossa casa celestial. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Está vendo? Ser revestidos. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, não é a casa física não, esse corpo, né, nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo fala nos termos, assim, parece que meio científico, né, espiritual, o mortal. Atos, né, dos Apóstolos, capítulo 1, verso 25, está dizendo assim: para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Claro que eu li só o verso 25 agora,
E antes do verso 25 estava falando que eles estavam escolhendo outra pessoa. No caso, escolheu um homem por nome José. Escolheu um outro homem, né, para ocupar o lugar de Judas no ministério do apostolado. E assim então, porque Judas foi para o seu próprio lugar. E aí então, vamos agora prosseguir para o nosso assunto aqui. Já vimos que existe predestinados para isso e predestinados para aquilo. Pessoas com um perfil lá te aguardando para te acolher, para você entrar naquele perfil que você está almejando tanto. E aquele perfil é indestrutível, porém há corpos caminhando na terra, né, caminhando a passos largos para a perdição, e há uma perdição os aguardando. Mas agora vamos então para a mensagem, perguntas e respostas número 3, a partir do parágrafo 15, a parte B. Não vou ler o parágrafo 15 todo, mas a pergunta número 1: todos os que vão com a noiva têm que morar dentro das 1.500 milhas do tabernáculo? Eu creio que tive essa outra vez, no último domingo. Eu somente tenho que apanhá-las e usá-las da maneira que posso. O profeta comentando. 1.500 milhas do tabernáculo, como se entende na fita número 2, do futuro lar da noiva. Eu sempre pensei que a noiva sairia de todas as partes do mundo, quando houvesse o rapto. Estou errado? A pessoa diz para o profeta: eu estou errado de pensar? Aí o profeta começa agora a responder, a partir do parágrafo 16. Não, meu caro amigo, você não está errado, você está certo. Agora, se eu disse qualquer coisa dentro da fita que te dirigiria a crer que agora eu não tenho, todas estas coisas são novas para mim agora, eu nunca as vi nessas aqui. Vê você? Essas são as novas que recebi, quer dizer, as perguntas novas, né, que eu recebi no outro domingo, e as coloquei de volta neste envelope, e as coloquei lá de volta. Agora, nesta, não. Ele disse, não. Ele deu a resposta aqui, não. A noiva não tem que estar em nenhum lugar determinado. Muitos deles estarão ao redor da terra. Eles estarão congelados na neve, no norte, ou no pó, nas selvas tropicais, e ao redor de todo o mundo. Mas, quando a trombeta de Deus soar, os mortos em Cristo levantarão, despertarão e sairão do pó, não importa onde eles estejam. E agora, nisto, a ressurreição será universal, quer dizer, no mundo todo. Vem em todos os lados. Cada criatura na face da terra que está em Cristo sairá com ele, quando ele vier. Vem, não importa onde você esteja. Pense somente na arena, que é um espaço de espetáculos ali, né? Pense somente na arena nos dias dos mártires primitivos, que quando aqueles cristãos eram jogados na cova dos leões, e aqueles leões matavam os cristãos e comiam os seus corpos. Veem, mesmo que eles fossem espalhados, seus corpos estavam dentro dos leões, através da face da terra. Não importa onde ele esteja, você não pode ver, você é feito de uma substância que é um material invisível. Parágrafo 18 da mensagem de perguntas e respostas. Você é feito de um material que é invisível. E Deus dará aquela substância de volta. Vê? Agora, como você toma, ou como você torna uma célula? Você parte disto, da célula, e isso se torna então em uma célula na célula, ou em um átomo, ou em uma molécula, e assim por diante. Eu não vou ficar explicando isso aqui agora, tá? De átomo, de molécula, mas são partículas, né, da matéria. E assim por diante. E finalmente isso termina no invisível. Viu que ótimo? Você vai pegando isso aí. Ah, é um pedaço de carne, é um pedaço de matéria. Vamos examinar ele, vamos esmiuçar, vira uma molécula. Ah, esmiuçou a molécula, vira um átomo, que é menor do que a molécula. Precisa do microscópio para ver a molécula. E o átomo nem com o microscópio, tem que provar de outras formas ali. E no final, isso volta para o invisível. Isso termina no invisível. Isso vai do natural, algo que você pode apalpar.
a gases, de gases a ácidos, ácidos, gases, voltando dessa maneira, até que finalmente tudo se finaliza em uma pequena coisa. E isto é espírito. Então, tudo por detrás tem um espírito regendo. Você vê algo se movendo ali? Até uma árvore está lá plantada. Por que aquela árvore cresce, solta galhos? Tem um espírito na árvore. Um espírito vegetal, um espírito de pé de manga. Aquele espírito, a missão dele é o quê? Produzir manga. E ele não vai produzir manga se ele ficar numa palmeira. Então o espírito de produzir pé de manga usa um pé de manga. Se matar o pé de manga, o espírito sai. A tora fica por ali, apodrece, mas aquele espírito volta para um campo espiritual. Se for um corpo material, um animal, mesma coisa. E este espírito que estava ocupando estes gases, está vendo? Talvez não possa ser os mesmos gases, mas as feições do que você é serão exatamente o que elas serão outra vez. Veem? O Espírito tem controlado isso. Ou seja, a pessoa partiu daqui. E quando ela ressuscitar, ela vai parecer com ela? Vai. Vai ser exatamente a figura dela quando ela tinha aquela idade bem robusta, né? E então, por quê? Porque o perfil dela está guardado lá, os caracteres. O profeta fala de caráter, né? De caracteres, de sinais. Então isso está gravado lá. Muito antes dessa ciência moderna aqui, ó. Tá vendo? Já está tudo na Bíblia. Então o corpo volta, ressuscita no modo que está gravado lá. Então, talvez, assim já li essa parte. No parágrafo 20. E agora, em outras palavras, quando você se torna um jovem ou uma jovem, como Deus tira uma foto de você. Agora, não importa quão velho e enrugado, quão deformado seja o que for, aquilo finalizará com o decorrer do tempo. E aquele corpo pode estar destruído, deformado, queimado, comido por leões, seja o que for, mas foi feito de gases, 16 elementos da terra, que foram cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica, e assim sucessivamente. Tudo se ajunta para formar o corpo. Para formar o corpo. Agora, não importa isso, toda a terra está cheia disso, ou seja, esse material está espalhado por toda a terra. Então Deus pode pegar átomos de ferro, por exemplo, aqui, ou se ele quiser pegar lá em Brasilândia, quiser pegar em outra parte, tem átomos desse material por todas as partes. Então, esse material será reunido de volta, formando o nosso corpo novamente. Mas agora essa foto é a coisa principal. Então vamos prestar atenção nesse assunto da foto. Porque é ela que vai gravar o seu perfil, né, para poder conferir lá no final. Então na ressurreição, aqueles gases e ácidos e coisas vêm exatamente de volta a um lugar que revela essa foto outra vez. Agora, essa foto não foi tirada quando você tinha 16, 18 ou 20 anos de idade, no seu auge. Quando ela foi tirada? Antes de haver a fundação do mundo. E isso foi colocado no grande arquivo de Deus. Hoje aqui a gente sabe salvar arquivo na nuvem, não é isso? Você tem várias maneiras de salvar um arquivo, mas você pode ter arquivo na nuvem. Dá a impressão que é uma nuvem de fumaça lá em cima, não é? É apenas um nome para um arquivo que não está no seu computador, está em algum lugar, mas nós também temos o nosso arquivo salvo, não na nuvem, no céu, né, para lá da nuvem. O profeta vai falar isso aqui. Antes de haver a fundação do mundo, isso foi colocado no grande arquivo de Deus. E então, a única coisa que isso fez foi colocar seu aspecto aqui para você fazer a sua escolha. Mas nós já fomos escolhidos, mas Deus deixa nós passar pela vida e fazemos a escolha. Ele já sabe, quando a palavra é colocada diante de você, ele já sabe o seu perfil. Só que você tem essa oportunidade, e as pessoas têm essa oportunidade de testemunhar, de saber que você foi uma testemunha fiel, ou foi aquele que chegou e pulou para trás, pulou de lado e escapou. É porque já era para escapar. Bem, para fazer a sua escolha. Vem,
então você se torna um servo de Deus. Ele, prevendo isso, o faz um redentor, enquanto vamos através disso. Então a foto é absolutamente, este é o negativo. A parte negativa da vida é onde você está vivendo agora. Então tudo isso nosso aqui, carro, casa, trabalho, tudo isso aqui é a parte negativa, a parte que perece, né? E qualquer coisa, se há um negativo, tem que haver um positivo, antes de haver um negativo. Portanto, se este é o negativo, tem que haver um positivo em algum lugar. E esta não é a coisa verdadeira, ou seja, esse corpo, essa vida aqui não é a vida verdadeira. É uma amostra do que nós temos, né, na verdade. E essa não é a coisa verdadeira, é simplesmente uma pré-figura da coisa real que está para vir. Agora, você entendeu? Então essa vida que passa, essa coisa toda aqui, é a pré-figura. Por isso que estou almejando, assim que haver o arrebatamento, a tribulação, a grande tribulação vai cobrir a terra, né, vai castigar esse povão aí, mas logo nós vamos voltar para usufruir do grande milênio, com Jesus, sem morte, sem dor, sem decepção. E é uma pena que nem todos vão estar lá? É. Mas quem é para estar lá, nós estaremos lá sim. Aí aqui foi onde eu anotei esse tema. Agora o verso 20, parágrafo 23. Então, não me importa o que eles façam com você. Eles não podem destruir aquele perfil. Parágrafo 23. Então, não me importa o que eles façam com você. Eles não podem destruir aquele perfil. Qual o perfil? O seu perfil, o nosso perfil. Aquela foto na grande galeria de Deus, não na galeria do celular, as fotos da galeria, mas aqui, ó, na grande galeria de Deus. Lá não pode ser deletada, não pode ser apagada, não pode ser corrompida, né? Lá em cima, ó, lá em cima, não podem destruí-la, tá vendo? Não tem acesso. Ninguém, não tem tecnologia de ponta que chega lá. Não podem destruí-la. Está no céu. Gostoso ler na mensagem? Porque ela não está na nuvem, né, Wesley? Está no céu. E a ciência consegue acessar na nuvem, etc, etc. Mas aqui está no céu, inacessível, né, para eles. Ponto. Você poderia queimá-la, entregá-la para que os leões a comessem, a parte negativa aqui. Fazer o que você quisesse, isto virá outra vez. Tão certo como 2 e 2 são 4. Então, certeza do profeta, certeza nossa, certeza da igreja que crê, não é isso? Tão certo como Deus o disse, isto virá. Então, não importa onde você esteja. Agora, se eu penso que se você for rodar a fita, que é a outra mensagem que ele pregou, eu não sei quem foi que escreveu isso. Não tem nenhum nome assinado. Na pergunta, né, do papelzinho lá que ele estava lendo. Simplesmente um pedacinho de papel com tinta azul, escrito numa caderneta. Parece que foi rasgado de uma pequena caderneta. Quer dizer, o profeta estava com um papelzinho na mão, com sinal de que foi rasgado e foi escrito nele, né? A pergunta aqui. Pequena caderneta. Mas recordem nisto, nesta pergunta agora, na fita, se você observar, eu disse isso. Algo nesta, pode não ser a palavra, palavra por palavra agora, se você examinar esta fita com a outra. Ele vai falar o mesmo assunto, mas ele vai falar agora de novo, lá das milhas, 1.500 milhas. Então é para a pessoa conferir a pregação de agora com a outra pregação da outra fita. Então, estou explicando para que vocês entendam que ele vai passar por esse assunto aqui novamente. Ó. Pode não ser palavra por palavra. Por exemplo, estamos aqui nesta manhã, esta cidade que almejamos ver, terá umas 1.500 milhas quadradas. Eu disse que alcançaria de Maine à Flórida, e da costa marítima oriental a 800 milhas quadradas. Eu disse, pense nisto. Bem, aqui nesta manhã, há pessoas assentadas bem aqui, que vieram de uma distância quase como esta, de umas 1.500 milhas quadradas, assentadas aqui. Agora, eu não sei onde o templo, a Nova Jerusalém, como foi falado, será estabelecido na terra. Mas eu tenho uma ideia, que o templo será
estabelecido mais ou menos onde a Palestina se situa agora. Esse era o problema da pessoa que escreveu a pergunta. Se isso falava de milhas quadradas ao redor do tabernáculo ou não. O profeta disse que não, então ele estava dando um exemplo. Mais ou menos o tamanho, né, daqui na Flórida, não sei aonde, assim. Como se aqui eu falasse, ó, daqui em Vilhena, até não sei aonde. E teve pessoa que pensou que estava dizendo literalmente. E o profeta disse que não era literalmente. Palestina. Que provavelmente estará no topo da montanha, lá em cima. Será acessível naturalmente, não haverá mais o mar. Naturalmente não haverá mais o mar, porque a Bíblia diz que o mar não existirá mais. Quer dizer, se secar o mar, o que vai acontecer? Vai sobrar terra. Então vai ter espaço para pessoas. Uma vez um colega meu, em Cacoal, quando eu trabalhava lá, ele é espírita. Ele tem um bom conhecimento. Mas ele falou para mim assim, que não acreditava em ressurreição. Porque se as pessoas ressuscitar, vai encher a terra e não tem aonde colocar essas pessoas. Mas ele não sabe disso aqui. Que a terra, que o mar não vai existir mais. Qualquer menino que estuda sabe que a terra tem um terço de terra e o resto é água. Ou seja, tem mais água do que terra, não é assim? Aí o mar para de existir e fica tudo em forma de terra. Então abre espaço. Na mensagem Futuro Lar, vocês podem ler isso também. Não haverá mais o mar. Então, veem, este mundo tem umas 25 mil milhas de circunferência, mas 1.500 milhas não está muito fora disso. Mas esta grande cidade estará estabelecida nesta montanha de 1.500 milhas quadradas. Quer dizer, a cidade que está por vir, né? Agora, a razão que creio nisto é por causa das profecias e coisas a respeito do Monte Sião, em Jerusalém, e aquelas cidades, e onde o profeta Abraão estava procurando por aquela cidade, cujo artífice e construtor era Deus. Então, aquele episódio lá de Abraão, né? Ele procurou por aquela cidade naquela terra. Eu creio que será onde está aquela terra. Ah, tá. Abraão procurando aquela cidade lá, não encontrou. Mas porque ela estará lá, mas não estava ainda. Eu assim, entendi isso aqui. Mas no futuro, quando Deus descer a nova cidade, sim. Aquela terra, você dificilmente a acha no mapa. É um pontinho pequenino. E veja a terra que a Rússia, os Estados Unidos, a América do Sul e todos esses lugares aí, por que foi Deus tão zeloso com aquele lugar? Veio daquele único lugar. Esta é a pergunta. Eu não posso provar isso, mas isso simplesmente parece daquela maneira para mim. Mas seja onde for, seremos dirigidos para aquele lado. Então, louvado seja Deus por isso. Agora, estamos terminando já, irmãos. Agora, se você teve a impressão que eu disse que isso seria ao redor do tabernáculo, 1.500 milhas, essa foi uma impressão errada. Vê você? Porque não é. Este tabernáculo é simplesmente um pequeno lugar que será destruído. A casa, isso aqui, será destruído. Então vamos usar agora, fazer tudo que pode ser feito agora. Porque quando sairmos daqui, isso se acabará tudo. Lembro de um precioso irmão, ele já partiu para o Senhor, era daqui de Rolim. E naquele tempo, no tempo do Fusca, né, eu tinha o meu Fusquinha, Fusca branco, e esse irmão tinha um Fusca marronzinho. E nós sentávamos juntos ali, ele também da igreja. E uma vez nós chegamos numa certa oficina, e conversando com as pessoas, ele era muito brincalhão, ele chegou e brincou com o rapaz da oficina. Ele ia deixar o carro dele lá para fazer um reparo, e falou assim, ó, se caso não aparecer para pegar esse carro, pode ficar com ele para você. Aí deu uma risada e o rapaz não entendeu nada. Ele queria dizer assim, se o rapto acontecesse e nós fôssemos arrebatados, ele não ia voltar mais para pegar o Fusca. O rapaz podia pegar o carro para ele. Claro que pode, ele pega e o fogo vai cair por cima dele, de carro, de todo mundo, né? Mas a pessoa ficou boiando, não sabia nada do que estava falando, né? Estava ouvindo. Mas o irmão sabia, né? Serem dirigidos para aquele lado. Agora, se você teve uma impressão, já li esta parte, simplesmente. E esta, porque não é. Este tabernáculo, um pequeno lugar que será destruído. Parei nessa parte, no meio do parágrafo. E o mundo será queimado. Parágrafo 27, é muito bom prestar atenção nisso.
Esse tabernáculo será destruído, esse aqui também, todos os outros serão destruídos, este mundo será queimado, e tudo isso será consumido com ele. Mas faz diferença para nós? Não, porque a gente não vai estar aqui mesmo. E esta Indiana, que é o estado, né? Nós dizemos aqui esta Rondônia, né? E Estados Unidos e tudo mais, simplesmente derreterão como cera no além, serão lavas. Vem, todo o pecado, toda a enfermidade, todos os germes, tudo mais era destruído. E vi um novo céu e uma nova terra pela primeira. Pense, Deus estava há 6.000 anos construindo este mundo, colocando-o junto, formando-o. Como ele fez? A Bíblia diz, ele o fez das coisas não aparentes. Isto é, ele criou a terra. Agora observem, isso é bonito. O próprio Criador que criou a terra para um propósito. Satanás a corrompeu. Ele desceu para remir o que foi deixado aqui. E ele tem ido, vamos ler o último parágrafo, para outro lugar. Ele, Jesus, né, tem ido para outro lugar e está em seus negócios ainda criando. Olha, Jesus está em outra parte ainda criando. Agora, ele levou 6.000 anos para fazer a terra. E ele vai gastar 2 dias para criar a cidade, que virá sobre a terra. Ele, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Aí entre parênteses, construir uma cidade de ouro transparente. As ruas serão de ouro. Que lugar bonito! Onde ele consegue isso? Onde Jesus consegue esse material? Existe algum outro material nas outras terras? Ou nas luas e estrelas e coisas? Ele não terá que ter isto. Ele é o Criador. Ele vai construir a cidade. Amém? Isto é suficiente para mim. Não é para você? Isso é bom. Pois se ele construiu essa terra, né? E eu me alegro nesta, o que será então quando ele construir a nova? Ó, que coisa maravilhosa. Então estou contente, mas é com essa frase, ó. Então estou contente de estarmos comissionados para aquela cidade, correto? Li até o parágrafo 29. Então, o profeta fechou esta parte, dizendo que está contente de estarmos comissionados para lá. Quer dizer, tem uma comitiva, tem alguém para ir para lá. E nós cremos firmemente que esses alguém que vão para lá, nós somos eles. E existem outras. Por isso esse vídeo, esse culto, para auxiliar pessoas que estarão se descobrindo, que são parte desse assunto. E alguém agora, em qualquer parte que esteja do mundo, acompanhando essa pregação, essa explanação, vai se dar por conta e apenas vai falar, eu creio que isso é a verdade, isso está falando comigo. E terão aqueles que vai entrar num ouvido e sair no outro. Então nós não podemos fazer nada. Nesse instante nós vamos agradecer a Deus e encerrar esta reunião. Deus abençoe a todos e até nosso próximo culto no nome de Jesus Cristo. Pai querido, cele esta bênção em cada coração, no teu santo nome. Amém, Senhor.